Boa tarde a todos, tudo bem? Meu nome é Vanderlei Magalhães, eu sou fisioterapeuta especializado na área de neurologia. Eu estou aqui para fazer meu primeiro vídeo ao YouTube, depois de grandes apelos aqui, de muitas conversas com amigos nossos, né? Respondendo algumas perguntas e onde a gente vai estar direcionando nesse canal alguns respaldos sobre a área fisioterápica, né, baseadas às vezes em alguns artigos, baseada também no nosso dia a dia, baseado também na nossa consciência clínica, que é o mais importante, né? E a gente vai estar falando aqui de inúmeras patologias ligadas diretamente à área neurológica. Esse processo é futuro, né? Mas hoje a gente vai estar respondendo de fato algumas perguntas baseadas aqui para o nosso primeiro vídeo aqui no canal, né? A primeira pergunta é a visão da fisioterapia, Vanderlei. Qual é a sua visão em relação à fisioterapia? Ó, a fisioterapia ela é uma ciência, né, de fato comprovada, e isso em respaldo existe de fato as graduações, porque é algo comprovado, é algo certificado, é algo alinhado. Essa ciência, na realidade, ela trabalha com o fator físico, com a cinético-funcionalidade, aonde ela analisa de fato os padrões funcionais do movimento relacionado às respostas fisiológicas de patologias, né, das doenças, né? Então essas doenças acabam respondendo na maioria das vezes com negatividades funcionais ou negatividades do movimento. Essa é a visão geral do que de fato é a fisioterapia a nível profissional. Outra pergunta aqui é o que te levou a ser fisioterapeuta? Interessante. Olha, hoje eu tenho 35 anos, eu já exerci funções diferentes e ainda exerço. Ah, já fui produtor musical, ainda sou de fato, né? Já trabalhei na área da engenharia elétrica, onde de fato eu leciono algumas coisas, né, relacionado à área elétrica. E o que me posicionou a ser fisioterapeuta foi uma vivência que eu tive durante a minha idade, entre os 10 aos 15 anos de idade. Eu sofri de fato, né, foi descoberto em fato, que eu sofria uma doença chamada epifisiose, né? Epifisiose é um escorregamento, vamos botar assim, da cabeça do fêmur em relação ao colo femoral. Foi feita a cirurgia e eu passei por aquele procedimento de reabilitação e que de fato foi muito doloroso, viu? É, eu poderia ter vários outros tipos de pensamentos, né? Vários outros tipos de condutas e de fato não escolhi a fisioterapia para graduar. Mas com o passar dos anos, em relação ao tratamento que foi efetuado ali entre os 12 e 13 anos, eu sempre me perguntava qual era o papel daquele personagem ali, né? E qual era o papel de fato do médico, do enfermeiro, isso de forma bem abrupta, de forma não muito lógica, até porque a idade não me convencia isso na época. E eu de fato em relação a essas perguntas, eu abreviei um simples procedimento. Pô, o médico me operou, mas a minha perna de fato ainda continua ruim, dura, dolorida, e as duas continuavam em alta voltagem, vamos colocar assim. E naquele momento, no processo de reabilitação, né, eu via todo um carinho, todo um amor, claro, baseado e somado às técnicas, né, as diferentes elas. Hoje eu não consigo me lembrar quais eram utilizadas, isso tem mais de 20 anos, mais de 20, mais de 25 anos quase, né? Revelei a minha idade, ó. E eu percebi que, em vista à cirurgia, que eu não sentia a resolução do problema, a cada dia que eu ia para a fisioterapia, eu observava que a minha perna voltava ao normal e que minhas habilidades funcionais voltavam se restaurando. E eu digo, pô, mas
claro, né? Esses exercíciozinhos aí, pô, essa foi a primeira base, né? Eu faço isso em casa, né? E de fato eu fazia em casa e era falado com eles, não, pode fazer, isso vai melhorar o seu processo, né? Isso vai fazer com que você retorne às suas atividades. E assim foi levando, isso me marcou até de fato eu ficar, né? Terminou o tratamento, eu fiquei parcialmente funcional, né? A epifisiólise na realidade me deixou com algumas restrições a nível de flexão, abdução, extensão, rotação, né? Então eu fiquei de fato com a ADM um pouco restringida, mas até base dos meus 27, 28 anos, eu tive uma vida totalmente normal, né, com uma funcionalidade tranquila, onde eu podia exercer outras funções. Eu sempre tive vontade de fazer faculdades, eu gosto muito de conhecimento. Eu vim já de uma outra, não vem ao caso. E até então eu tinha um financeiro e resolvi fazer o que me chamava a atenção, né? Me recordo também muito bem que eu massageava minha mãe enquanto suas dores, né? Ela tinha um processo de neuropatia periférica ali com já com os indicativos de neuropraxia e eu a massageava e eu percebia que minha mãe era muito grata, né, às massagens. E eu ficava olhando, será que isso realmente funciona? Esses questionamentos durante a minha adolescência, né, e a minha pré-adolescência foi que de fato me levaram inconscientemente à graduação de fisioterapia. Isso eu só vim ter ciência depois que eu estava na metade do curso. Acredite, né? Acredito que o homem é produto do meio e o homem também é produto das suas vivências, né? Produto das suas experiências. E de fato eu fui, né? Isso me levou de fato à fisioterapia. Graduei no processo da fisioterapia e comecei a observar algumas coisas lógicas e ilógicas também. Eu acho que como todo bom observador e como um bom interrogador do sistema, né, que eu sou de fato, eu interrogo demais, então às vezes é um grande problema porque eu quero saber o porquê de tudo e porquê de fato você tem esse pensamento me levou a abreviar que a fisioterapia é base do que eu de fato já tinha, que é o conhecimento sobre a área da física, né? Foi o que mais me ampliou e o que de fato eu vi um diferencial à frente depois da minha formação. Então, se você parar para analisar, tudo que a gente conhece a nível de conhecimento, ele é respaldado principalmente em base das leis da física, da química e quando não nas duas no quântico e quando não nas três no teológico. E claro, a gente tem vários tipos de conhecimento aí para definir e afirmar, né, em tese diferentes visões. Mas a física é particularmente a qual eu me aproprio e da qual eu consigo integrar os meus pensamentos. Então eu me apaixonei quando eu comecei a ver a questão das alavancas, comecei a ver a questão dos vetores, comecei a observar a fisiologia orgânica e do próprio corpo em si e ver que basicamente a física já explicava isso. Claro, eu só não tinha conhecimento técnico da área, mas eu já tinha de fato conhecimento sobre as leis da física. Então, isso fez de fato me apaixonar pela fisioterapia e ver que eu poderia ter um respaldo científico, a qual não é passado, a qual não é alinhado, a qual não é direcionado, não é vetorizado dentro do nosso mercado, né? Às vezes o fisioterapeuta às vezes é visto até prostituidamente como massagista. Eu paro para observar que isso na realidade é um processo cultural, é talvez um legado mal informado que foi deixado aí e que a gente de fato tem que limpar e desprostituir uma profissão que é muito íntegra, muito verdadeira, muito científica e que necessita basicamente de muitos estudos diários da gente conseguir solucionar e trazer as melhores resoluções para os casos clínicos. Então, essa é de fato
o processo que me levou a ser fisioterapeuta. Outra pergunta aqui que fazem de fato é a visão de mercado, né? Ah, Vanderlei, como é que funciona esse mercado da fisioterapia? Né? Olha, galera, existe um grande erro nas pessoas de fato que querem fazer o curso de fisioterapia e a maioria das vezes não fazem essa pergunta antes, né? Em primeiro momento, você tem que entender que o curso, a profissão de fisioterapia, ela é liberal, né? Ela pode ser sugerida também de forma autônoma, né? É compreendido isso a partir do momento em que você vê os diferentes profissionais em diferentes formas de captação em clientes. Né? Isso dentro da internet hoje gerou mercados paralelos. Né? Como encher as suas clínicas, né? Como deixar a fila grandiosa, como você receber mais de 10 mil, né? Por mês. Né? A gente vê, desculpe, nós vimos aí diferentes formas aí de conseguir clientes em diferentes versões e áreas. O que a gente tem que entender é o seguinte: é uma profissão que ela é autonômica. Isso independe de carteira assinada, de diferentes contratos. O que a gente constata na maioria das vezes é que parte das pessoas que formam na área da fisioterapia tem pouca compreensão ou nenhuma, ou não tiveram a educação básica financeira, econômica, social, para que levasse ao empreendimento. Né? Acho que a excelência da fisioterapia com a visão de mercado está em a gente estabelecer e começar a treinar a visão empreendedora. Ter aquela consciência do comprar, do vender, do buscar, do entender o cliente em vista a essa situação. É que nem a área do direito. Né? O direito também é uma área liberal. Você dificilmente vê lá a CLT e nem quero, eu particularmente não quero, não tenho essa intenção de ser na realidade hoje respaldado por um sindicato onde ele me dá uma base salarial de acho que R$ 2.500. Tem pessoas que pagam até menos por 30 horas de trabalho, 30 horas semanais, né? E a mensal chega a pagar 1.900 a R$ 2.500. É uma grande uma grande realidade negativa para um curso com uma extensibilidade tão alta e com um nível de autonomia. Quem de fato quer ganhar dinheiro e quer ter uma melhoria na sua vida tem que começar a trabalhar essa área do empreender, do observar, né? E de ter um pouco de visão de mercado é, futurístico não, né? Real, contemporâneo, que são esses mercados virtuais que de fato já existem e os mercados reais para a gente conseguir aí melhorar o faturamento, né? Então, uma das maioria dos erros que acontece é isso, só para respaldar, as pessoas entram, fazem um curso e não trabalham essa questão do empreender, o que é muito necessário para um fisioterapeuta, muito, muito, muito. Caso contrário, pistolões, né, oportunidades, né, que a gente vê que às vezes são cada vez mais difíceis, né, e claro, só para finalizar, além do empreender, é buscar muito conhecimento, buscar estar se respaldando, buscar estar crescendo, buscar estar se alinhando e tomar, né, e buscar o seu lugar no mercado, porque tem lugar para todos. Visão de mercado, a gente falou. Porra, o que falta nos cursos de fisioterapia? Cara, eu falar isso na realidade pode surgir até uma agressividade para muitos dos fisioterapeutas, né? A questão da ignorância não está ligada ao sistema de você ter uma graduação ou não. Pessoas, na maioria das vezes, não têm um nível intelectual, não têm o nível educacional para entender de fato algumas opiniões. Mas durante todo o curso de fisioterapia, eu observei que de fato a gente falava de todos os efeitos físicos, mas não incitado diretamente à fisioterapia.
como eu incitei, eu venho de uma outra área e eu acabei sintetizando parte dessa outra área dentro da fisioterapia. E o que me fez observar é que a física em si, a física aplicada, o direcionamento dos conhecimentos dos efeitos, eles poderiam ser muito mais amplos, né? Porque o fisioterapia é como se fosse um engenheiro do corpo, né? Ele consegue observar as diferentes deformidades, diferentes sinais e utiliza a física de forma abrupta dentro dos diferentes tipos de técnicas, né? A gente poderia citar aqui o processo de analgesia através da leptoterapia, através da termoterapia, né? Claro, baseado no sistema fisiológico, porque a área, a base técnica, né? Os equipamentos e as aplicações tem que ser baseado na interação fisiológica. Então, outra coisa, né? Então a gente fala ali da questão da deformidade de material, o processo de resistência, quando a gente usa o sistema das ventosas, né? Claro que fisiologicamente ele responde lá com hiperemia, responde com ação nutricional, responde com processo regenerativo. Isso na realidade é um processo de visão externalizada após o efeito físico, né? Então, aumentaria muito mais o respaldo técnico e clínico do fisioterapeuta em as graduações abordarem de forma mais consistente a física, né? Então a gente está estudando um pouco mais da resistência dos materiais, a questão dos volumes, a questão da pressão, a questão da temperatura, né? Claro que esse conhecimento de fato poderia ser atribuído um pouco mais. Então eu vejo a física como um fator principal e eu utilizo